Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Salmo 105. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, capítulo 32, dos versículos 15 e 24 e versículos 30 e 34, gostaria de fazer um paralelo com o evangelho de hoje, em Mateus 13, dos versículos 31 ao 33. E exatamente a leitura desses dois textos nos coloca diante de dois cenários contrastantes, mas profundamente ligados pela ação silenciosa e fiel de Deus. De um lado, vemos Moisés descendo do Sinai com as tábuas da lei, em Êxodo 32, trazendo consigo a palavra escrita pelo próprio Deus, mas ao descer encontra o povo em apostasia, ou seja, um desvio profundo da fé, adorando um bezerro de ouro. O povo, impaciente com a ausência de Moisés, vira-se para um Deus visível, feito por mãos humanas, fruto do medo, da pressa e da imaturidade espiritual. E de outro lado, no Evangelho de hoje, em Mateus 13, Jesus nos apresenta o reino dos céus como algo que começa pequeno como uma semente, como o fermento escondido na massa, algo que trabalha no silêncio, na paciência, mas que transforma tudo. E podemos perceber que o povo de Israel trocou aqui a promessa de Deus pela pressa de suas ansiedades. E se tirarmos o povo de Israel, nós podemos colocar o ser humano que ainda continua a trocar a promessa de Deus pela pressa de suas ansiedades. Ao invés de esperar em fé, se precipitou. E Araão, temendo o povo, cedeu, tornando-se cúmplice da idolatria. E quantas vezes também nós cedemos à pressão do momento, trocando a palavra por soluções imediatas, o silêncio da fé pela ilusão do controle. Criamos nossos bezerros de ouro, uma vida sem oração, um ativismo sem discernimento, ideologias no lugar do evangelho, um ritualismo sem sentido de fé. Mas a beleza do texto está na intercessão de Moisés. Ele volta ao Senhor carregando o peso do pecado do povo. E Moisés é uma prefiguração de Cristo, que sobe ao Pai para suplicar por nós e oferece a si mesmo para que o povo seja poupado. Nós percebemos tal comportamento em postura na pessoa de Abraão, na leitura de ontem, onde ele intercede pelas pessoas em Sodoma e Gomorra. E no Evangelho, Jesus nos mostra que o reino dos céus não é construído por força ou espetáculo, mas no silêncio da semente, na ação do fermento. Ele diz isso logo após ensinar em parábolas, escondendo e revelando ao mesmo tempo, pois só quem tem o coração aberto compreenderá. E aqui está o contraste. Enquanto o povo de Israel queria algo visível e imediato, Jesus nos convida à confiança nos processos lentos do reino. A semente é pequena, mas cresce. O fermento é invisível, mas leveda toda a massa. A restauração de um povo não virá por ídolos de ouro ou por soluções mágicas, mas por homens e mulheres que, como Moisés, intercedem e que, como Jesus, confiam no tempo de Deus. Na primeira leitura, se Deus escreveu em pedras, mas depois, pela boca dos profetas, prometeu escrever em nossos corações, conforme está em Jeremias 31, versículo 33. E hoje, Ele quer gravar essa palavra em nossa carne, no mais íntimo da nossa alma. E quantas vezes sentimos que quebramos as tábuas da aliança, que ferimos o coração de Deus? Mas o Senhor não nos abandona.
Ele não cancela o plano, ele recomeça. Mesmo depois do bezerro de ouro, Deus continua caminhando com o povo. E, querido irmão e irmã, talvez você esteja num vale de desânimo, como Moisés, ao ver o povo caído. Ou talvez esteja se sentindo longe de Deus, como quem adorou o bezerro e agora teme o juízo. Mas ouça, Deus continua escrevendo uma história de misericórdia. Não se apegue aos ídolos modernos, não se deixe seduzir pelo brilho do ouro, mas busque o brilho da palavra. Cultive o reino dentro de você. Mesmo que pareça pequeno, a semente germinará, o fermento agirá. E que, como Moisés, sejamos também intercessores por esta geração. Homens e mulheres que sobem ao monte da oração para depois descer com a palavra viva de Deus, que restaura corações e renova esperança. Nós somos portadores da esperança de uma vida nova. Aqueles que são testemunhas de Cristo devem transbordar isso em vida. E nesse sentido, que possamos verdadeiramente não ceder à idolatria moderna. O orgulho, o medo, a vaidade, o controle, o desespero. Talvez possamos nos sentir que quebramos certas regras da vida espiritual, mas o Deus do monte ainda chama você para subir outra vez. E com isso, possamos verdadeiramente entender o que o nosso mestre diz, para que, na lógica do reino, que possamos deixar que Deus cresça permanentemente em nossas vidas. Para tanto é preciso uma intimidade. Para tanto é preciso abrir e escancarar nossas vidas daquilo que ainda é preciso ser alterado. É importante que nós não tenhamos pressa. Deus está fazendo a obra, mesmo que ainda não se veja. E lembre-se, mesmo quando o povo se afastou, Deus não se afastou. Nós temos Jesus, que por ele tudo pode ser mudado. Ele se fazendo homem, ele se fazendo semente na terra, que se fez pão para a nossa fome, que se fez intercessor definitivo por nós. E se morrermos com ele viveremos, conforme está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11. E que assim seja, sempre que possamos buscar a condução de nossas vidas pelo Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.